Olá galera do YouTube, eu sou o Júnior dos livros que valem a pena ser livros e hoje nós vamos comentar o quinto livro da série Percy Jackson e os Olimpianos, que é nada mais nada menos que O Último Olimpiano. Olha aqui, bonitinho, capinha. Então o que acontece nesse livro? Esse livro é guerra do começo ao fim, gostei bastante dele. Então vamos lá, comentando um pouquinho do quarto livro, antes do quinto. No quarto livro, na realidade, o Percy, ele destrói uma forja do Senhor Hefesto lá no labirinto, e isso aconteceu no Monte Santa Helena. E aí o que acontece? Tifão foi ajudado com essas explosões, essas inúmeras explosões que o Percy causou, porque o Percy usou toda a força do corpo dele. Foi o Tifão, que na realidade é a tradução, foi ajudado na sua fuga. E no quinto livro, Tifão está solto, que é um monstro violento que no primeiro combate entre os deuses quase destruiu o Olimpo. Beleza. O quinto livro começa com o Percy e a Rachel, que é a clarividente, dando um rolezinho de carro. E Percy ainda não tem carta, mas está pegando o carro do padrasto, o Paul Bluffs, para dar um rolezinho com a Rachel. Eles ficam bem amigos e Rick Horn transforma o que era um triângulo amoroso em um quarteto amoroso, porque agora todo mundo é de todo mundo. Não, brincadeira, mas a Rachel meio que tá com uma quedinha no começo do livro pelo Percy. O Percy gosta incondicionalmente da Annabeth. A Annabeth achava que amava o Luke, mas não tem certeza agora, porque ele já fez muita cagada, muita merda. E fica assim, os quatro meio que perdidos e o combate rolando para dar uma emoção principal no livro. Bom, enquanto eles estavam dando um rolezinho, quem que aparece lá? Beckendorf. Beckendorf é o líder do chalé de Hefesto. Hefesto, o Senhor do Fogo. Beckendorf tem uma missão com o Percy de destruir o navio Princesa Andrômeda, o navio que leva os monstros para lá e para cá. Esse navio ele está no mar e o Beckendorf acha a localização dele e resolve levar o Percy para tentar explodir esse navio. Os dois conseguem achar o navio com o auxílio do Blackjack, o Pegasus do Percy, e explodem muitos monstros lá dentro. Só que não conseguem destruir Luke e Cronos. Por quê? Porque Cronos invadiu o corpo do Luke. Tanto é que no quarto livro, Luke caiu de uma altura de 15 metros e não morreu. Ninguém sabia muito bem o que tinha acontecido, mas depois no começo do quinto livro foi aberto que Luke se preparou para receber o corpo, para receber a alma do Cronos, do Titã. E como que ele se preparou? Ele se banhou no rio Estige, o mesmo rio que Aquiles, que da maldição de Aquiles, se banhou quando criança. Na realidade, a mãe dele pegou ele pelo calcanhar e enfiou no rio. Tu ficou todo imortal, todo invulnerável, menos o calcanhar. E por isso que isso é pura mitologia grega, tá, gente? E por isso que o Aquiles, quando tomou uma flechada no calcanhar, ele se deu mal, porque era o ponto vulnerável dele. Percy encontrou um ponto vulnerável também e, com o auxílio do Nico, se jogou no rio Estige, se banhou lá e saiu todo poderoso também. Cada um, claro, tanto o Luke, que está com o Sr. Cronos, o Titã, no corpo, e o Percy estão invulneráveis, mas cada um tem um ponto que grudam ele na vida mortal, como o livro fala. Aquiles até tenta não deixar com que nem o Percy nem o Luke façam a mesma cagada que foi feito com ele, mas os dois fazem, e os dois ficam praticamente imortais, né? Mas eles têm um ponto vulnerável no corpo. Percy escolhe no meio das costelas, lá perto, na região da coluna, e cada um escolhe um lugar. Beleza. E aí Percy chama o acampamento meio-sangue para defender o Olimpo. Por quê? Porque os deuses estão lutando contra aquele Tifão que
acordou e está marchando para o Monte Olimpo. Se ele chegar no Monte Olimpo, acaba a brincadeira, porque aquele monstro é tão poderoso que ele destrói o Monte Olimpo numas porradas. Os olimpianos estão todos lá lutando contra Tifão, menos Poseidon, que está lutando sua própria guerra contra um titã chamado Oceano, que está tentando destruir os domínios dele no mar. Além disso, Deméter, Perséfone e Hades também não estão na brincadeira, estão meio ressentidos com os irmãos e com os outros deuses, e não, principalmente Hades, e querem ter um papel principal na jogada, e por isso eles não estão junto nessa briga contra Tifão. E os deuses só conseguem retardar o avanço do Tifão, e nenhum deles está lá. Então cabe aos semideuses, que é a turma do Pirce, a ajudar nessa defesa contra Cronos e seu exército, que o seu exército está marchando para lá. Pirce faz diversas manobras, lidera o pessoal, muitas vezes ele consegue agrupar pessoas para ajudar ele diversas vezes. Cada vez que o exército de Cronos vem com uma estratégia, Pirce consegue mais um destacamento de ajudantes, digamos assim. Isso deixa o livro muito interessante, porque é como se fosse uma guerra e cada vez eles têm aliados diferentes, e deixa isso bem legal. E aí o livro continua para história real mesmo, e vai se desenrolando todas aquelas curiosidades que a gente tem, aquelas informações que a gente gostaria de saber sobre o livro, vai tudo sendo esclarecido no quinto. Bom, beleza. O Rick Riordan, por você ler todos os livros, dá para entender que a mensagem que ele quer passar de todos os livros, isso é claro, é que ele quer valorizar a família, mesmo uma família tão doentia como a dos deuses olimpianos, que ele mostra a todo momento desvio de caráter, desvio de conduta dos deuses, mas ele quer dizer assim: olha, por mais bosta que seja a sua família, quando der a merda, na hora H, todos têm que se juntar, todos vão se juntar para tentar ajudar e fazer o grande milagre acontecer. Acho que essa é a mensagem básica que ele quis passar aí nesses livros, fora bastante mitologia que ele descarregou na gente aí, que a gente conhece por ler os livros de Percy Jackson. A gente conhece praticamente todas as figuras mitológicas aí. Então é isso aí, pessoal. Livro muito bom, aconselho muito a ler para descobrir todas essas características aí. Quem gostou, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, que a gente está precisando, está começando. Toda semana eu quero trazer um livro novo para vocês. Quem quiser deixar dicas de livros que querem que eu comente, posta aí, se tiver ao nosso alcance, a gente vai ler e vai comentar. Até mais, pessoal, fiquem com Deus e até breve. Tchau, tchau.